Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, porque estamos, Pai amado, mais uma vez na Tua casa, na Tua presença, Pai. Senhor, viemos neste lugar para Te adorar, para louvar o Teu nome, para engrandecermos ao Teu nome, Pai. Senhor, Te pedimos nesta hora, abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus servos, abençoa, Senhor, cada família, Pai, desta congregação. Jesus, nesta hora eu Te peço, ó Pai, receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, Pai. Que possamos, Senhor, entregarmos a Ti o nosso melhor. Usa, Pai amado, as nossas vidas, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Nos dê graça, nos dê, Senhor, sabedoria. Nos abençoa, Pai, de uma maneira toda especial. Pai santo, Pai eterno, Te peço, Senhor, nesta hora, vá de encontro, ó Pai, aqueles que estão muitas das vezes sem forças para estar vindo à Tua casa. Aqueles que estão, Pai amado, muitas das vezes no leito de enfermidade, desenganado pelos médicos, Senhor. Colocamos, ó Pai amado, em Tuas mãos, ó Pai. Abençoa, Senhor, cura, transforma, liberta, Pai, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Pai santo, receba, Senhor amado, nesta noite, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Senhor, continua conosco, Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor. Usa, Pai amado, o Teu servo que vai estar ministrando, Senhor, a Tua palavra. Pai santo, nós Te pedimos, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa. Aleluias. Hino de número 141 da nossa harpa. Glórias a Deus. Guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto a Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador.
Senhor, tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Glórias a Deus. Amém? Irmão Eleutério, vem fazer a leitura oficial. Amém? Glórias a Deus. Logo após já estaremos ouvindo nosso irmão Enoque trazendo a lição da escola dominical. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Eu saúdo com a paz do Senhor. Aleluia, Santo Deus. E vamos lá, irmãos, abrir nossa Bíblia no livro de São Marcos. Amém. São Marcos, capítulo 14. Versículo 53 fala assim: amém. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu-lhe longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não a achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram correntes. E levantando-se, algunos testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse-lhe: eu o sou. Ouvireis o Filho do Homem assentado à direita do trono de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E a sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvisteis a blasfêmia que vos parece, e todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe profeta, e os servidores davam-lhe
afetadas. Irmãos, vamos ficar de pé. Deus amado, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor amado, adorando-te, Senhor, e glorificando tu santo nome, Senhor amado. Mas tu és fiel, Senhor, que tu passaste, Senhor amado, por nossa culpa, Senhor amado. Ajuda-nos, Senhor, e adorar-te e glorificar, Senhor amado. Mas tu tens, Senhor amado, poder e autoridade por nossas vidas, Senhor, guardando-nos, livrando-nos, Senhor amado. Naquele tempo, Senhor amado, tu pagaste, Senhor amado, o preço, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, nestes dias, Senhor amado, a caminhar em tua presença, Deus. Nos ajuda, Senhor amado, de todas as coisas, Senhor, que está passando este mundo, Senhor amado. Abençoa a vida, Senhor. Abençoa tus servos, Senhor amado, que estão, Senhor, levando tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, acampa com tus ángeles serafines, Senhor amado, para desfazer todo espírito contrário, todo espírito imundo, Senhor, sea destronado com tu poder, com tua palavra, Senhor amado. Em nome de Jesus, en esta hora, Senhor, te agradeço, Deus. Amém. Os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui mais um dia, né? Vamos continuar aprendendo, né? Continuar aprendendo porque a gente estuda a palavra de Deus para aprender, né? Então, hoje a lição é a lição 12 do dia 21 de junho de 2026. O título da lição é A Reconciliação de Jacó com Esaú. Aí eu vou ler aqui o texto áureo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis 33, 4. Verdade prática: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Peço para os irmãos nos ajudar com a leitura bíblica aqui. Gênesis 33, quem não tem a revista, está em Gênesis 33, do 1 ao 10. Gênesis 33, do 1 ao 10. Vou ler o primeiro. Levantou Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. 2. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então, Esaú viu Jacó, e abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, chorando.
reconciliação. Né? A história de Jacó é a história de muitos de nós. Né? Nas famílias, né, nós temos problemas, contendas, mas a verdade é que a gente tem que resolver isso antes de morrer. Tem que ser resolvido. Né? A nossa roupa suja precisa ser lavada aqui em casa. Né? Não tem como. Né? Tudo que nós temos que acertar tem que ser feito aqui na terra. Lá ninguém vai se preparar. Né? Lá tem que chegar já preparado por Deus. Né? Mas o que é satisfatório é que Deus, Ele quer nos ajudar nessa jornada de reconciliação, de perdão, né? de viver em paz, né? Porque sabemos, tem famílias que vivem em guerra, né? E não estamos falando de família não cristã, não, família cristã que vive em guerra, né? Quem sabe um irmão, uma irmã, um parente qualquer, às vezes tem um ressentimento de alguma coisa que ficou lá atrás. Lá atrás. Às vezes até quem sabe mesmo, filho contra pai, pai contra filho, coisa que ficou lá atrás. Que a vida seguiu, mas aquele traço ainda ficou lá atrás. Aquela raizinha ainda ficou lá atrás. E Deus quer que nós venhamos resolver isso. E Ele está conosco para nos ajudar. A vida passou, Jacó saiu corrido estava voltando, mas agora, com o medo que ele saiu, ele também voltava. Mas o interessante é que Deus o abençoava, Deus estava com ele, só que aquela parte ainda precisava ser resolvida. Jacó precisava ali de uma atitude, de uma decisão, por isso que ele lutou com Deus, né? Lutou com o anjo do Senhor e teve ali a sua vida transformada, né? E foi dentro desse contexto que ele voltou para se reconciliar com seu irmão. Então isso é muito importante, e a vida de Jacó é a vida de muitos de nós, né? Uma vida, quem sabe, de muitos conflitos familiares, né? Coisas que até o nosso Deus voltar, ou até chegar a nossa hora de partir, precisa ser resolvida, né? Porque não podemos deixar isso entrar no nosso coração de que Deus vai dizer: não, você estava certo e fulano estava errado, problema dele ou dela. Não, nosso Deus não pensa assim. Jacó errou, Esaú errou, os dois erraram, mas agora era a hora dos dois acertarem. Entendendo? Não importa quem errou, o importante é que os dois venham acertar, né? Isso é para a nossa vida, né, irmãos? Para a nossa vida. Então vamos aqui à introdução. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e beijou. O inesperado aconteceu entre os dois irmãos, que pela graça de Deus tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio nessa oportunidade. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Não adianta, se dentro de meu coração, eu não vou com a cara de fulano, irmão, não vai, não tem jeito.
amor mesmo de Deus, né? E nós sabemos, irmãos, que no nosso meio familiar, às vezes, quem sabe nós temos alguma dificuldade com o vizinho, né? E não podemos, irmão. É por isso que a gente tem que pensar muito antes de fazer, porque depois você pode agredir alguém ou ser agredido verbalmente, e depois você não vai ter coragem de ir lá acertar, fazer o acerto. E aí como é que fica? Qualquer um de nós, como servo de Deus, tem um vizinho que a gente tem que virar a cara. É difícil. Então, irmão, é muito interessante se pensar antes de falar e de fazer. Porque depois, irmão, se acontecer, não tem esse negócio de foi fulano que errou, foi o... Não, tem que acertar as contas, né? Tem que ter atitude de valor como teve Jacó e Esaú, né? E graças a Deus, irmãos, o que nos livra da grande tragédia é Deus estar no negócio. Porque aqui o ódio de Esaú era ódio de morte, né? E nós vimos aí várias reportagens de filho que matou o pai de forma bárbara, né? De forma cruel. Pai matando o filho, né? Então, o que faz a diferença é Deus estar no negócio. Então, que deixemos Deus estar sempre na nossa vida para que esses males não venham sobre nós. Que nós não venhamos agir dentro da nossa justiça, mas que deixe a justiça de Deus prevalecer, né? Então, vamos aqui ao primeiro ponto. Irmãos em conflito. Vou ler esse primeiro, os irmãos já preparam para ler o próximo. Jacó, já vimos que Jacó lutou com o anjo. E essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias diversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependia somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaac. Em nossa jornada cristã também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida dos nossos familiares, né? Então, Jacó, o que acontece muito hoje na vida de muita gente, Deus trabalha, Deus faz milagre, Deus ouve uma oração para curar um parente, para curar um ente querido, Deus ouve oração para abrir uma porta de emprego, Deus ouve oração, só que às vezes Deus faz tudo isso por nós, mas ainda não houve a transformação verdadeira em nossas vidas. E às vezes Deus o mais importante é que a gente venha entender que tudo que acontece, e aí tudo isso acontece, e a gente começa às vezes a se colocar numa posição de privilegiado. Deus ouve minha oração, como se o mérito fosse meu, como se Deus ouvisse porque eu sou tal, porque eu, né? Deus me abençoou financeiramente, como se sabe por que eu tenho? Porque eu trabalhei, né? Sabe por que eu tenho? Porque eu levantei cedo, porque eu dormi tarde, porque eu estudei, porque eu corri atrás. Aí já dá uma indireta pro irmão, eu não fico o dia inteiro em casa não, tá entendendo? E quando vê, irmão, tá entrando na soberba. Tudo bem que nós temos que fazer isso, porque o que diz a Bíblia? Do que adianta o homem levantar cedo, dormir tarde, comer o pão da fadiga? Aí ele finaliza: o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Então ele não está dizendo que não é legal você se esforçar, levantar cedo, dormir tarde,
que vai ter suor no seu trabalho, vai ter cansaço, vai ter fadiga, mas a casa precisa ser edificada por Deus. Nós precisamos estar na dependência de Deus. Sempre reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Porque às vezes a pessoa, tem gente que parece que ela só quer que Deus, ela só aceita que aquilo, que Deus atua naquilo que ela quer. Tem gente que diz assim, Deus não se envolve em casamento não. Se Deus não se envolve em casamento, também Ele pode não se envolver na vida financeira. Ele não pode se envolver quando você for fazer uma compra de alguma coisa. Claro, irmão, que Deus quer cuidar de todas as áreas da nossa vida. Então, Deus não tem nada. Claro que tem. Deus quer participar de tudo da nossa vida. Irmão, eu que tenho que correr atrás. Sim, Deus quer que quando eu vá fazer um projeto, quando eu vá procurar um emprego, eu consulte a Ele. Quando eu vou fazer uma viagem, eu consulte a Ele. Deus quer participar de tudo, porque afinal de contas, Ele pode, Ele sabe. E nós somos falhos, né? Então precisamos aprender a reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, como a Bíblia diz. Não se estribe no teu próprio conhecimento, mas pelo contrário, reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Então tem que reconhecer. Então, Jacó, ele ali começou a entender a dependência que ele tinha de Deus. Que ele enriqueceu lá na terra do tio Labão, não foi porque ele era, embora ele tenha trabalhado duro, de sol a sol, mas quem fez o milagre foi Deus. Não foi a mandinga dele de descascar a varinha, né? Que era uma simpatia que o povo tinha naquela época, de descascar uma varinha e apontar. Mas não foi isso que deu resultado para Jacó. Foi Deus, falou, não é a varinha que você está apontando, mas sou eu. Então, quando ele muda aqui para uma cor de rebanho, que ele acha que vai dar de outra cor, eu faço da cor que você escolheu. Então, foi Deus que fez tudo, irmão. E é muito importante na nossa caminhada que nós venhamos entender isto. E às vezes, para que nós tenhamos este equilíbrio, Deus nos dá espinho na carne, um ponto de equilíbrio, porque muitas pessoas caíram na sua jornada. Às vezes se tornou um pregador renomado, enriqueceu, comprou mansões, se tornou cantor, e quando foi ver, a queda. Por quê? Porque deixou de atribuir as suas vitórias a Deus, deixou de reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Isso é muito importante, irmãos. Não importa se a gente se a gente come bem ou come mal, se come em casa ou em restaurante, se tem carro de luxo ou uma carroça velha. O importante é reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Isso é importante. E isso tem que estar aqui dentro da gente. Porque a humildade não é aquilo que a gente que parece ser, é aquilo que verdadeiramente somos por dentro. É o que somos, não é uma falsa modéstia, né? Não é não saber, não é não ter, é o ser, é o que eu sou, é o que nós somos. E Deus conhece cada um de nós, né? Então Jacó, vamos ler aqui Lucas 11, do 5 ao 10. Lucas 11, do 5 ao 10. Quem encontrar pode ler. Lucas 11, do 5 ao 10. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que emprestar, o que apresentar-lhe.
Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para los dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha; a quem bate, abrir-se-lhe-á. Muito bem, obrigado. Então é a persistência, né? Então temos que persistir, né, em buscar aquilo que queremos, que analisamos e que entendemos e que esteja dentro da vontade de Deus. Porque não adianta persistir pelo erro, né? Não adianta continuar lutando para fazer aquilo que não agrada a Deus, né? Mas temos que continuar lutando, né? Agora vamos ver aqui o tópico de Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder, e o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Então, irmão, quando nós entregamos na mão de Deus, o nosso inimigo, que tinha pensamento mal sobre nós, pode vir com pensamentos bons. Mas nós precisamos confiar em Deus. Porque se for resolver no braço, irmão, for resolver segundo a nossa justiça, não vamos conseguir. Isso, irmão, nós estamos vendo aqui, porque Deus ele expõe esses exemplos para que nós venhamos aprender, né? Então, as nossas escolhas, o perdão, eu sempre falo, o perdão de Deus é instantâneo, mas as consequências são inevitáveis, irmãos. E na nossa jornada, às vezes nós temos que continuar pagando por consequências de escolhas mal feitas. Mas isso não é o fim. Deus está conosco, Ele vai continuar nos ajudando. Só que as consequências são inevitáveis. São inevitáveis. Vamos supor, tem um servo de Deus. Ele vai lá, tem filho com 4 mulheres. Quantos filhos ele tem? 4. Aí casa pela 5ª vez. Qual é a consequência? Pagar a pensão, a básica, né? A financeira, pagar a pensão para 4, né? Aí vai, arruma mais uns 4 com a mulher firme, tá lá, feliz da vida, servindo ao Senhor. Mas a consequência vai vir, irmão. Vai ter que ralar muito para alimentar ali. Se ele tem 4, já fora, com mais 4, 8, né? Ele e a mulher 10. Tem como se livrar dessa consequência? Não tem, irmão. Ah, mas Deus está comigo. Tá sim, meu irmão. Deus está com você. Só que a consequência das suas escolhas feitas lá atrás, você vai ter que trabalhar triplicado, né? Triplicado. Ou talvez mais que isso, né? Porque alimentar 10 bocas não é brincadeira. E isso acontece, irmão.
né? Então não tem como se livrar disso, mas a jornada continua, a caminhada continua, irmão, né? Tá lá a consequência, a pessoa é um péssimo funcionário, qual é a consequência? Demissão, não vai ser demitido. Vai ficar em algum emprego? Patrão quer funcionário que não é bom? Não vai ficar. Às vezes, quantos irmãos ou às vezes irmãs você vai ver que não consegue ficar no emprego? Aí é culpa de quem? É do diabo. Entendendo? Mas, irmão, vamos ver isso aí direitinho. Não que eu quero inocentar o desinfeliz, mas vamos ver direitinho. Você faz seu trabalho direitinho, você chega no horário, sai no horário, você obedece o seu patrão, né? Aí ainda prega a Bíblia e diz, ó, convém obedecer a Deus, não a homens, né? Totalmente fora de... Aí não vai, irmão. Qual é a consequência? Vai ter consequência, irmão, né? Então nós temos que ser realistas. Está lá, Jacó fez escolhas, teve que pagar, mas Deus estava com ele, estava lhe ajudando, né? Uma trajetória difícil, de dores, mas Deus estava lá, né? Então, e aí, mas quando nós colocamos na mão de Deus, Deus começa a transformar, irmão. Aquilo que era para dar errado, pode dar certo, né? Jacó estava com medo de chegar e ser morto pelo seu irmão, mas Deus mudou. O semblante dele estava totalmente, que era um semblante de raiva. Disse que Jacó, quando olhou para ele, falou, eu via como o anjo do Senhor. Era totalmente pacífico. Então Deus muda, irmão. O que nós precisamos não nos esquecer de colocar em prática é deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir do modo dele, porque Deus faz, irmão. Mas infelizmente nos dias de hoje, no mundo da ansiedade, da inquietação, do eu quero, do descontentamento, as pessoas metem a mão para fazer aquilo que Deus quer fazer. Aí fica ruim, irmão. Está em tuas mãos, Senhor. Mas só que não. Só está na mão de Deus da boca para fora, mas na verdade não deixa lá, irmão. Não deixa lá. Não deixa, porque principalmente no mundo da ansiedade, quem é que vai conseguir esperar com paciência no Senhor, cheio de ansiedade? Não consegue, irmão. Não consegue esperar. E como nós falamos, esperar com paciência, irmão, não é uma falta de atitude. Porque dentro do contexto do Salmo 40, não era essa a situação. Esperar é aquela coisa de que eu estou numa situação onde eu não consigo fazer nada por mim. Então eu preciso aqui esperar acreditando. Nós podemos ver que o contexto que ele lançava ali, ele me tirou de um lamaçal, de um charco de lodo. Então, quer dizer, ele estava numa situação, a pessoa, vamos supor, fisicamente, dentro desse contexto, a pessoa não consegue se mover. É uma situação complicada, mas ele continuou confiando em Deus. Continuou acreditando que Deus iria lhe tirar daquela situação. De uma situação de vulnerabilidade, de incerteza e insegurança, para uma posição de segurança. Firmou os meus pés sobre uma rocha. Então nós precisamos, irmão, verdadeiramente colocar na mão de Deus e deixar na mão de Deus. Mas às vezes Deus faz tanta coisa e a gente às vezes quer fazer aquilo que é para Deus fazer. Aí continuando aqui, aí já vimos aqui o episódio sobre Jacó e Esaú, agora vamos para Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Leia e seus filhos, porém sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são
construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Nós falamos sobre isso aqui na escola dominical. O que foi que Jacó falou? Pegou o quê? Primeiro ele pegou Leia, as servas e os filhos dela e colocou aonde? Vai na frente. Se morrer, morre vocês. Entendendo? Zezinho e Raquelzinha fica atrás. Qualquer coisa dá para vocês escaparem. Olha aí. Então ele já estava ali, aquela predileção, até naquele momento ele ainda estava mostrando ainda. E isso começou, e a gente vai ver lá na frente o que aconteceu. Então, quer dizer, era mais ou menos como fosse assim: filho de Leia, filho das concubinas, das servas, são filhos. É aquela coisa mais ou menos assim: é filho só por parte de pai, é por parte de mãe. Então você vê que ele tinha uma. Tá vendo? Então é o que? Tem que se procurar tratar de forma justa. Agora vamos trazer isso para cá, para a nossa realidade. Vamos supor que tem um homem ou uma mulher, já teve o primeiro casamento, mas aí se casou de novo. E tem que filhos de casamentos diferentes. Olha uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Você tem seu filho, tudo bem, você vai amar seu filho, só que você não casou com a mulher, não sabia que ela também tem filhos. Tem que amar o filho dela também. Se convive todo mundo ali junto, o tratamento tem que, não pode demonstrar aquela predileção toda, senão vai criar o quê? Vai criar conflitos familiares, irmão. Então é uma coisa que é muito recorrente nos dias de hoje, a gente ter essas divisões, irmãos enciumados, que sente se sente enciumado porque acha que o outro recebe mais privilégio. E o pior de tudo, irmão, que o irmão ou a irmã enciumada, ele já erra porque ele quer provocar. E o pior de tudo, quanto mais você compara ele que faz o errado com quem faz o certo, mais errado ele faz. Quando você tem 2 filhos, um te dá dor de cabeça, o outro não dá, você fica falando: por que tu não é como teu irmão? Teu irmão não me dá trabalho. Aquele outro vai dar mais trabalho ainda. Por incrível que pareça, porque a comparação não é uma boa forma de se resolver os problemas. É a mesma coisa de casamento. 2 pessoas se casaram, tiveram seu relacionamento lá atrás, fica falando: no meu outro casamento, fulano não era assim. Mas o que tem a ver fulano lá no passado, pelo amor de Jesus Cristo? Meu marido ele fazia isso para mim, ele era, irmão, você está comigo agora. Assim, a mesma coisa, minha outra esposa, eu não sei o que, ela fazia um macarrão delicioso, irmão, vai trazer problema. Passado, é passado. Aí está lá, porque assim, mas vamos supor que eu tenho, eu sou casado com a Verônica, ela já foi casada lá atrás. Aí ela chega e fala: meu ex-marido era trabalhador. Ela estava me chamando de preguiçoso. Não falou, mas o que eu vou entender? Está me chamando de preguiçoso. Aí está lá, o marido vai falar: mas fulano fazia uma costela tão gostosa, está dizendo que a sua não presta. Então, irmão, essas coisas só traz problema, irmão. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com o que falamos. Porque às vezes uma coisa que eu falo, que eu digo que eu não quis falar aquilo, mas a pessoa entendeu aquilo. Quer dizer, se a mulher chegar: nossa, mas meu ex-marido era muito trabalhador. Você olha assim para o lado e fala: aí fica difícil, irmão. Eu e meu marido, a gente sempre saía para almoçar fora. Agora eu vou levar minha vida baseado no fantasma do passado agora. Então, irmão, as
as nossas atitudes vai trazer, vai desconstruir a nossa vida. Passou, passou. Mesma coisa do filho, da filha. Acabou. Não, outro é outro, e cada um tem que ser tratado, a atitude tem que ser a mesma e sem comparação. Jacó, já na hora de colocou a Léia e as servas na linha de frente, irmão. Ou seja, se acontecer alguma coisa, acontece logo com você. Mas Zezinho e Raquelzinha fica aqui atrás. Qualquer coisa dá tempo de vocês, ó. Então isso não pode, irmão. Vê acontecer, aquele pai, aquela mãe que tem duas maçãs, uma mais torta, outra mais certinha, pega a torta, dá sempre para aquele filho. O moleque vai olhar, porque meu pai sempre me dá a pior banana, a pior maçã, entendeu? Vai ficar de cá, irmão. E às vezes isso é muito nítido, né? A gente sempre que tem que fazer alguma coisa, o de cá sempre vai receber qualquer coisa. O de cá é sempre o melhor. Não, a gente precisa ser justo, irmão. Precisa ser imparcial no nosso tratamento. Ainda que tenha aquele sentimentozinho lá dentro, mas pelo amor de Deus, segure para você, né? Se controle, porque senão isso pode gerar consequências, né? Isso pode gerar consequências. Então, Raquel, muito bem. Vimos aqui o encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor, quando viu o rosto do irmão de perto. Deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes até chegar ao seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e em atitude de humildade não se inclinou apenas uma ou duas vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem o poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com Ele, que é manso e humilde de coração, né? Então, ali o que estava em jogo, irmão, não era quem era certo, né? Talvez, quem sabe, naqueles anos que Jacó passou lá na casa do seu tio, era um tormento pensar: nossa, eu saí de lá fugido, meu irmão, eu saí fugido, meu irmão quer me matar, e quando eu voltar para lá, como vai ser? Ele é meu irmão, né? O que eu vou fazer? O que adianta eu estar aqui prosperando? Me casei, tenho filhos, mas eu tenho esse problema lá que eu preciso resolver. Às vezes é na nossa vida a mesma coisa, irmão. Às vezes nós podemos estar prosperando, Deus nos ajudou, mas não é só sobre nós, irmão. É como diz o pastor André: se não tem como, para eu estar bem, todos têm que estar bem, né? Não é só eu, não se trata só sobre mim. Eu sempre falo das ceias de Natal, festividade de Ano Novo, nós estamos lá, comida à vontade, mas, irmãos, como é que nós podemos estar bem, sabendo que às vezes familiares nossos, vizinhos nossos, não tem nada para comer, não tem nada para vestir? Será que é possível ser feliz plenamente num mundo desse? Então é isso que temos que refletir. Temos que pensar dessa forma: para eu estar bem, eu preciso ver o meu irmão bem. Claro que às vezes isso não depende de mim, irmão, depende do outro também. Mas é como disse, eu não lembro bem se foi Neemias ou foi essa: como é que eu posso estar bem vendo o meu povo desta forma? Vendo a cidade queimada, tudo destruído. Como é que eu posso estar bem, meu rei? Como é que eu posso
posso estar feliz vendo tanta desgraça? Então, nós temos, irmão, uma grande missão na nossa vida. Não é só nós, não é só sobre nós. Cada um de nós, nós iremos e deixaremos aqui. Meu pai se foi, mas deixou aqui a sua semente. E essa sua semente é o quê? São irmãos, são sobrinhos nossos, e está aí para a gente continuar lutando. Como é que eu posso me sentir feliz por ser salvo, mas também a minha felicidade vai ser maior quando eu ver que uma irmã minha foi salva, que um irmão meu foi salvo, que um tio meu foi salvo. Porque não adianta, irmão, eu ficar desejando salvar o mundo, e do lado de mim, da minha família, eu desprezo uma alma que vale tanto quanto outra. Não adianta eu sair pelas comunidades, pela favela, até sonhar em ir para a África, para a Argentina, para onde for, para ganhar uma alma e perder um parente meu. Eu lembro que uma certa feita eu falei para Deus, Deus, o negócio é o seguinte: como é que eu posso ganhar almas e perder e ver meu pai não se salvar? Não, Deus, isso não é legal, né? Não, imaginou, irmão, eu ganhando tantas almas e de repente bate aquele estado, meu pai não foi salvo. Não, a gente tem que pensar primeiramente a nossa, depois os dos nossos familiares e depois se estendendo. As almas dos nossos familiares são importantes tanto quanto a do nosso vizinho, a do nosso próximo. Então nós temos que ter esse entendimento, né? Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus entra em ação, Ele começa a agir. É isso que dá a diferença daquele que serve e o que não serve. Porque quantas famílias hoje que o pai matou a mãe, que o irmão matou a irmã, tanto que tem casos terríveis. Mas nós precisamos confiar em Deus, irmão, porque o mundo jaz no maligno, Então precisamos ter essa cautela. Vamos para o próximo tópico aqui. Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ia ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor do Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, irmão, às vezes a gente pode até atribuir que Deus nos usa assim, para contender, para brigar. Como o diabo engana as pessoas? Não, irmão, Deus quer que a gente viva paz. E se declara nosso inimigo. Não é do agrado de Deus as brigas, as contendas. E às vezes não, é que eu falei mesmo as verdades, goste se quiser gostar, não estou nem aí, não estou nem aí. Se gostou, gostou, mas eu falo mesmo, não estou nem aí, eu falo mesmo, eu falo na lata mesmo, não tenho papo na língua, tá entendendo? Deus fala, não é bem assim, entendendo? Porque às vezes o problema não é falar a verdade, é como se fala a verdade. Às vezes a verdade é falada de uma forma que afronta, não por ser a verdade, mas a forma agressiva que a pessoa passa aquela verdade, é que é uma afronta. Imaginou eu pregando o evangelho e dizendo assim, você precisa se arrepender, Jesus te ama. Agora imagine eu levantando a mão e apontando o dedo.
na cara da pessoa e dizendo, se arrependa. Isso é afronta, irmão. Apontar dedo é afrontar, é desafiar, gritar, é desafiar. E às vezes até mesmo no púlpito, às vezes acontece. A pessoa chega aqui gritando, afrontando, desafiando, e diz que é Deus. Não é Deus, irmão, é você. Está entendendo? Às vezes a pessoa até diz, a palavra é dura. Não, irmão, a palavra é a palavra. Duro está sendo você. Para não dizer mal educado. A palavra é a palavra, irmão, não tem como. E o que a palavra ela é exposta, ela é a palavra. Então não tem, às vezes ele fala, mas João pregou assim lá no deserto, chamou todo mundo raça de víbora, um monte de cobra. Só que para quem ele estava pregando? Ele não estava falando para qualquer grupo de pessoas, era um grupo específico. Que aquele tratamento era para aquele grupo de pessoas. E aí eu chego na cara de qualquer um e disse, raça de víbora. Não vai, irmão. Então o problema não é a palavra, é a pessoa. O problema às vezes não é a profecia, é o profeta. Então Deus não quer, irmão. Deus quer paz. Deus quer que nós venhamos aprender a respeitar uns aos outros, mesmo sendo tão diferente, mesmo sendo desagradado. É isso que Deus quer, irmão. Mas o grande problema é que há uma má interpretação sobre isso. Por quê? Porque as pessoas não querem mais olhar para a palavra. Tudo é só nos influencers. Mas fulano pregou e disse isso. E a palavra, onde é que fica? Então, nós temos que olhar para a palavra, porque só Deus pode promover a reconciliação, irmão. Só Deus pode promover isso, Então, e Deus, ele quer que nós tenhamos essa sensibilidade. Aí temos aqui o próximo ponto, o perdão verdadeiro. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e, assim, a quebra de promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado. E o nome de Deus, do Deus de Abraão, foi glorificado. Como seria precioso se hoje, irmãos que estão carregando mágoas no coração, se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, abracem-se e reconciliem-se como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, Muitos entregam a Deus como vingança, está na mão de Deus, você está na mão de Deus, E não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Então, irmãos, nós lembramos aqui que talvez 15, 20 anos atrás, o culto de ser, irmão, era um momento dessas reflexões. Hoje, não tem mais isso não, irmão. Dá logo esse pãozinho para cá, vinho, não tem mais essa reflexão, todo mundo está super bem. Mas só que não, às vezes é uma futricagem, tá entendendo? É um desrespeito, é divisão, contenda, desunião. Porque hoje para um pastor liderar a igreja está mais difícil. Porque às vezes o pastor tem dificuldade, por quê? Porque ninguém mais não sabe que a igreja tem um pastor. Aí vai um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, entendeu? E ninguém mais quer saber não. Tudo é na base da crítica. Por que não faz assim? Por
porque não faz daquele jeito, porque é isso assim, isso está errado. É um monte de apontadores. Um monte de apontadores. Aí vai estar lá, às vezes tem grupos, tá? Tem as irmãs, às vezes ninguém quer mais fazer da forma que tem que ser feito. Irmão, vamos ter um ensaio hoje. Ninguém quer vir, tá vendo? Uma reunião, às vezes, que marca também não tem mais. Ah, não dá, para que reunião? Então, irmão, o negócio está tenebroso, né? Então, precisa ter o perdão verdadeiro. E o perdão verdadeiro não é da boca para fora. É de saber que Jesus disse que quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, eu tenho que perdoar todo dia. Mas infelizmente esse negócio de mágoa, irmão, isso é uma coisa que tem gente que ele guarda muito no coração. Aquilo cria o quê? Aquilo cria um trauma, cria uma frustração. Começa com uma atitude humana e termina com a ação do inimigo. Tem pessoas que não conseguem perdoar, não guardam a mágoa, e aquilo faz aquela pessoa sofrer o resto da vida. Por quê? Porque ela tem uma mágoa no coração, tem ódio. Ah, eu não perdoo. Eu não perdoo. Eu logo, irmão, antes de seguir o evangelho, porque a gente como ser humano, sem Cristo, a gente tem algumas coisas que colocam a nossa honra acima da de Deus. Ah, não quer, às vezes se coloca na posição que se coloca acima de Jesus. Ah, eu não aceito não aceito que ninguém venha me humilhar não aceito que faça isso comigo. Peraí, Jesus sendo perfeito aceitou tanta coisa, quem sou eu? Quem sou eu? Então a gente carrega aquela bagagem do velho homem às vezes, né? Que é ira, é contenda, é ódio, né? Mas esquecemos que também somos seres humanos. E isso não pode... Irmão, já era. Me perdoe, irmão. Pelo amor de Deus, misericórdia, né? Então, conclusão, irmão, misericórdia, né? As famílias de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda, Gênesis 3. O relacionamento, em especial os familiares, desde o início da criação foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Então, irmão, não deixemos descer para o nosso coração que alguma coisa poderia acontecer que eu não perdoasse, né? Então a gente tem que pensar como Jesus pensa. Jesus nos perdoou, né? Essa coisa de mágoa, de rancor é coisa do velho homem, né? Da velha criatura, né? Então que Deus nos ajude, né? E que os nossos cultos de memorial venham a ser de reflexão, né? Agradecimento, reflexão da nossa convivência, principalmente uns com os outros. Porque, irmão, parece que não, mas o nosso, às vezes, quando eu falo nosso, eu estou falando aqui, mas estou falando de uma forma geral. Os relacionamentos interpessoais dos cristãos não está bom, né? Parece que não se tem, nós nos chamamos de irmãos, mas nem amigos somos. Isso é duro, né? Nós, Pai do Senhor, irmão, mas nem amigo nós somos, né? Então que Deus nos ajude. E só a palavra, só Deus, para que nós possamos verdadeiramente ter uma amizade, uma irmandade verdadeira em Cristo Jesus. Isso independentemente, irmão, de quem somos, das falhas, dos acertos e dos defeitos de nossos irmãos, né? Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida.
não quer, tem gente que não senta mais perto de fulano porque viu alguma coisa que ele não gostou, ela não gostou. E aí já, afasta. É assim, não precisa nem ser verdade. Só basta a pessoa achar que aquilo é assim, irmão. Aí eu acho, não gostei, não, falou comigo, não gostei. E aí? E onde é que está a vida? Suportar uns aos outros, amar uns aos outros, né? Com todas as devoções. É a Bíblia que nos ensina assim. Amém, irmão? Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Desculpa, viu, irmão? 5 minutinhos. Me perdoe, não fique com raiva de mim, não. Boa dia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Próximo domingo, encerramento do trimestre, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Não perca a escola dominical, vai ser uma bênção. Amém? Vamos contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Já estaremos encerrando o nosso culto. Pode orar, irmão José Silva. Glória a Deus. Enquanto o irmão José Silva está recolhendo os dízimos e ofertas, vai estar dando os avisos e nós já estaremos encerrando. Quinta-feira estaremos aqui novamente para adorar ao nosso Deus e os trabalhos prosseguem normalmente. Sexta-feira, às 19 horas, ensaio com as irmãs, às 20 horas, ciclo de oração. Amém? As irmãs vêm ensaiar às 19 horas e já ficam para a oração. Amém? E vai ser uma bênção. E domingo estaremos aqui novamente, escola dominical, e à noite, culto com os jovens. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos, por mais esse culto, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em estar em sua presença. Quantos necessitam de oração? Vamos estar orando uns pelos outros. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, sou grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, que possamos cada dia estarmos em obediência, Pai, à Tua vontade. Que possamos, Senhor, estarmos cada vez mais, ó Pai, mais perto de Ti, Senhor. E que possamos, Senhor, verdadeiramente aprendermos a perdoar. Que possamos, ó Pai amado, cada dia estarmos no centro da Tua vontade, Pai. Nesta hora, Senhor, nós Te pedimos, nos leve em paz aos nossos lares, nos livre de todo mal, nos dê, Senhor, uma noite feliz, uma noite de paz. Continue conosco, ó Pai, é o que nós Te pedimos e desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.